Olá, paz do Senhor a todos. Eu quero convidar você a curtir os nossos vídeos, a compartilhar e, se possível, se inscreva no nosso canal para que o vídeo seja acompanhado por mais pessoas e que o Evangelho de Jesus venha a ser propagado da melhor forma possível. Hoje eu quero convidar você a refletir comigo acerca da Palavra de Deus e acerca dos discípulos que Jesus escolheu. O Evangelho de Mateus vai falar a forma que Jesus escolheu os seus discípulos. E esses 12 discípulos tinham pessoas de todas as formas. Pessoas igual a eu, igual a você, que Jesus as escolheu. E as escolheu por causa de um propósito. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Não importa o tipo de pessoa, não importa quem você é ou aquilo que você fez. Quando Jesus te escolhe, é por causa de um propósito muito grande que Ele tem na tua vida. E eu olhando para a Bíblia, na vida dos 12 discípulos que Ele escolheu, nós vemos coisas lindas que aconteceram. Homens com tantas falhas, homens que pensaram por vezes em desistir, homens que pensaram de todas as formas, até mesmo contra o próprio Jesus, e outras que negaram Jesus de algumas formas. E que nós conhecemos e falamos muito a respeito disso. Mas eu quero levar você para o propósito a qual Jesus chamou os seus discípulos. Quando Jesus chamou os seus discípulos, Ele estava preparando eles para uma boa obra que estava por vir. Tudo aquilo que Jesus fazia, principalmente quando dava instrução aos seus discípulos, é por aquilo que estava por vir. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas nunca imaginou que seria um dos primeiros pregadores da igreja de Atos, a qual a sua primeira pregação, 3.000 almas se converteram a Jesus. Se você olhar para Estevão, um pregador, homem de Deus, que quando pregava o céu se abria e ele via Jesus assentado nos céus. Inclusive no dia da sua morte, a qual foi apedrejado, ele viu os céus abertos. Mas Estevão jamais imaginou que quando Jesus estava ensinando, ele viveria tal coisa, de tal poder, que ele pudesse ver os céus abertos enquanto pregava. João jamais imaginaria naquela época em que Jesus os ensinava que ele seria um dos maiores profetas, que ele seria um dos maiores escritores acerca do final dos tempos, um homem usado por Deus que escreveu as cartas mais importantes da Bíblia, a qual Jesus os escolheu para mostrar como vai ser o final dos tempos. E olhando para isso eu aprendo que não importa aquilo que eu fiz, não importa aquilo que eu sou, mas importa com que eu venha se posicionar diante daquilo que Jesus me chamou. E é sobre isso que eu quero pedir para você refletir. Por que você está parado? Por que você deixou os caminhos a qual Jesus te chamou para viver de lado? Você tem muito para viver com Cristo. Você tem muito a fazer pelo reino. O ID de Jesus começou com os discípulos, mas a ordem foi para que todos pregassem o Evangelho. E a ordem do ID não foi somente para aqueles discípulos, mas das instruções que Jesus deu aos seus discípulos, que eles devessem fazer ainda mais discípulos. Nós estamos inclusos nisso. Nós somos continuidade da igreja de Atos. Nós somos os discípulos que os próprios discípulos, com a ordem de Jesus, conquistaram e deixaram para que nós venhamos cumprir essa missão de pregar o Evangelho de Jesus. Mas primeiro, para pregar o Evangelho de Jesus, nós precisamos aprender. Para pregar o Evangelho de Jesus, nós precisamos viver. Para pregar o Evangelho de Jesus, nós precisamos confiar no Jesus que nos chamou. Pedro, Jesus foi buscar ele de volta no mar, aonde Jesus o encontrou pela primeira vez. Depois de tudo que Jesus havia ensinado a Pedro, Pedro retrocede
Pedro pensa em largar tudo e volta a pescar, deixando o seu chamado de lado. Mas Jesus foi lá falar com Pedro e pediu: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E isso é muito importante. Você um dia já pregou, você um dia já foi usado, já sentiu o poder de Deus, mas hoje se encontra parado. Hoje se encontra no lugar onde Jesus já te tirou uma vez. E hoje Jesus continua te chamando. Não foi para esse propósito que eu te chamei. Quando você tiver dúvida, quando os dias estiverem difíceis, lembre o porquê que você foi chamado e quem que te chamou. Das coisas que Deus tem para fazer na sua vida. Faça igual a Pedro. Ouça a voz de Jesus, obedeça a voz de Jesus e volte para o caminho da onde Ele escolheu para você. Os tempos estão se findando e a igreja precisa estar preparada. Nós olhando para todos os discípulos e vendo as coisas maravilhosas que aconteceram através da vida deles, por causa das instruções de Jesus, tudo aquilo que eles aprenderam, eles começam a colocar em prática. E quando eles começam a colocar em prática, confiando naquele Jesus, que um dia eles negaram, que um dia eles pensaram em desistir, que um dia eles chegaram até desistir, mas Jesus insistiu neles e agora eles voltaram a fazer o ID de Jesus. As obras, elas são maiores. As obras, elas começam a se propagar pelos lugares aonde eles passam, porque o chamado, o propósito estava pronto para ser cumprido. Então eu te digo, meu irmão, se você está longe desse evangelho, se você parou com esse evangelho, se por um acaso alguma doutrina, alguns ensinamentos antibíblicos te deixou fraco na fé, te esfriou, porque a Bíblia fala sobre esfriamento nos últimos tempos. Há muitos debates hoje na internet, há muitos conceitos daquilo que se entende e talvez da forma com que eu acho ou deixo de achar, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente encontra 12 discípulos que começaram uma igreja que até hoje tem dado continuidade por causa do poder de Deus em homens que se colocaram à disposição e não questionaram o ID de Jesus. Os homens que até tiveram seus problemas, mas no final eles entenderam o propósito e voltaram para suas raízes, para onde Jesus designou para a vida deles. Então eu peço a você hoje, volte para os caminhos de Jesus, deixe tudo aquilo que você acha, deixe tudo aquilo que você pensa de lado, olha somente para a palavra de Deus. E eu tenho certeza que ela é o maior combustível para você que está parado voltar para o lugar. Ela é o maior combustível para aquele que está pensando em desistir de tudo, voltar a ter esperança. Esse Jesus é maravilhoso e eu quero pregar para você. Encontre Jesus de volta no caminho. Fique com Deus, meu irmão. Deus abençoe sua vida.